nessa série de mensagens um caminho de expansão, onde o Senhor tem nos levado a expandir algumas áreas da nossa vida. Eu gosto de dizer que não é sobre a expansão só do templo, de derrubar as 4 paredes, de ter um lugar maior, não. O Senhor quer fazer primeiro em nós. Então o Senhor está nos expandindo. Essa eu acho que é a 4ª mensagem da série de mensagens. Se você perdeu alguma, vai lá em nosso canal no YouTube. Tem todas as outras mensagens. Mas hoje eu quero compartilhar algo com você. Eu sei que você tem sido muito abençoado e hoje não será diferente. Hoje eu quero compartilhar uma mensagem que fala sobre bênçãos para compartilhar. Eu queria que você pudesse abrir comigo a sua Bíblia no Salmo 103. É um salmo conhecido, lindo. Depois você pode lê-lo todo. Mas eu queria compartilhar com você o versículo 2. Salmo 103, versículo 2. Está aqui já no telão, se você quiser acompanhar por aqui. E a palavra diz assim: bendiga ao Senhor a minha alma. Não esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Bendiga ao Senhor a minha alma e não esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Vamos orar? Graças te damos, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu zelo, pela tua misericórdia que se renova sobre as nossas vidas. Pai, nós queremos te pedir que o Senhor fique à vontade para falar conosco, para nos exortar, para nos ensinar. Fala, Deus, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Nós já nos alegramos e agradecemos pela tua palavra revelada a nós nessa noite. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Então, nessa noite nós vamos falar sobre bênçãos. E é muito comum e natural, quando a gente fala sobre bênçãos, fulano é abençoado, a gente remeter a bênçãos materiais, não é assim? Né? Fulano é uma pessoa muito abençoada, né? Quando a gente fala assim, Deus nos abençoou demais, a gente sempre pensa, na maioria das vezes, em bênçãos materiais, e não está errado. O Senhor, Ele nos abençoou com bênçãos materiais, amém? Um carro novo, uma casa própria, amém? Eu desejo isso e não é errado você desejar. Mas tem algo que é muito maior e o Senhor tem entregue a mim e a você. Bênçãos que Ele depositou dentro de mim e de você. E que Ele espera que essas bênçãos possam ser compartilhadas. Porque bênção é um assunto próprio do nosso Pai. Ele é doador por excelência. A bênção é um favor de Deus concedido a nós. Faz parte da natureza de Deus ser generoso em abençoar. Ele ama abençoar os seus filhos. Ele ama derramar sobre a mim e sobre a sua vida bênçãos sem medidas. Ele tem prazer em abençoar. Dê um glória a Deus. A vida em si é uma bênção. Estarmos aqui hoje é uma bênção do Senhor na nossa direção. Estarmos aqui com saúde hoje, no tempo que vivemos, é uma bênção. Desfrutar da paz é uma bênção do Senhor na nossa direção. E eu podia passar a noite aqui falando de quantas bênçãos. Quando a gente sai por essas portas, olha para o céu e contempla uma noite linda, isso é uma bênção do Senhor. A natureza, o sol, a chuva, entre tantas outras coisas. Podemos apontar como bênçãos gerais, bênção que abençoam todos os seres humanos. Mas existem também as bênçãos especiais, que requer de mim e de você uma condição para que possamos receber do Pai. Amém? Quais são essas bênçãos, pastora? Deuteronômio 28 vai falar, um texto tão conhecido que você conhece, vai falar sobre bênçãos que acompanham aqueles que obedecem. Olha a condição. Bênçãos que vão nos acompanhar através da nossa obediência a Deus. E o texto lá em Deuteronômio diz que a gente nem precisa
correr atrás delas, porque elas vão nos alcançar. Bênçãos virão atrás de você, se você andar com Jesus, se você amar a Jesus, se você seguir a Jesus incondicionalmente, Ele vai fazer com que as bênçãos corram até você. Eu amo imaginar isso, eu estou andando e as bênçãos aqui querendo vir, ó. E eu, vem em mim. Você já pensou? É isso que a Bíblia está dizendo, que as bênçãos vão nos alcançar. Mas quando nós vimos Jesus, conhecemos Jesus, nós recebemos muitas bênçãos dele e isso não pode parar em nós. Cada bênção que o Senhor nos entrega, Ele não entrega na medida exata, Ele faz transbordar. Ei, Deus nunca vai entregar para você uma bênção na medida exata que você precisa. Não, Deus sempre vai entregar algo na sua vida, uma bênção para transbordar. Mas é transbordar para quê, pastora? Para eu guardar, para me juntar? Não, é para você compartilhar, para você repartir. E eu não estou falando de bênçãos materiais, você já vai me entender. 2 Coríntios capítulo 9, os versículos 8 e 9, diz assim: e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Que texto lindo! Eu amo esse texto porque olha o que o Senhor está revelando a mim e para você. Ele está dizendo assim, olha, eu vou entregar algo que você nem merece. Porque a Bíblia está dizendo que Ele vai acrescentar toda a graça. Você vai receber algo que você nem merece, mas Ele quer te entregar. Aí Ele diz na sua palavra que Ele vai fazer você receber todas as coisas, tudo que for necessário, tudo que você precisa, Ele vai provisionar para você. Mas Ele não vai parar aí, Ele vai fazer transbordar para que você possa tocar em muitas pessoas com essa bênção que Ele está derramando sobre a sua vida. É isso que esse texto está dizendo, que Deus Ele sempre vai nos dar mais do que precisamos. Deus pode nos dar todos os tipos de bênção para que em todo tempo possamos ter tudo o que precisamos e ainda poder compartilhar com outras pessoas. Deus sempre nos dá mais do que necessário. Aí eu não estou falando de bênçãos materiais, mas vamos pensar sobre bênçãos materiais. Você já viveu algo com o Senhor assim, que você pediu algo a Deus e Ele deu algo muito melhor? Porque às vezes a gente é muito simples no nosso pedido. E a Bíblia diz que a gente não recebe porque a gente não sabe pedir. É verdade ou não é? Quer um exemplo? Você conhece alguém que queria muito trabalhar, mas que pediu assim, fez uma oração assim: Deus, eu quero qualquer coisa, o que eu quero é trabalhar. Pode mandar qualquer coisa. Aí Deus, a pessoa não está pedindo, Deus mandou. Qualquer coisa. Com 2 meses essa pessoa está reclamando da qualquer coisa que Deus mandou. Por quê? Porque não sabe pedir. Deixa eu deixar um segredo para você. Peça bem direitinho, não se constranja não. Peça bem direitinho. Aprenda a pedir direitinho ao Senhor. E se for da vontade dele, Ele vai conceder que você viva o bem direitinho que você pediu. Amém? Comigo foi assim. Falando de pessoas. Eu queria ser mãe, eu queria só um menino. Deus fez transbordar. Tive que orar, dizendo a Ele: já tá bom, Jesus. Estou feliz, estou tranquila. Ele disse: não, você pediu agora. Porque Deus, Ele nunca vai entregar para você uma bênção na medida exata. Amém? E preste atenção que pessoas também carregam bênçãos que podem nos abençoar. Amém? Você carrega uma bênção que pode abençoar alguém. Deus usa as pessoas para nos abençoar. Deus usa a sua igreja para nos abençoar. Quantas pessoas são abençoadas pela sua igreja? Dê um glória a Deus aí. Deus usa a nossa igreja para abençoar vidas e pessoas, famílias. Somos portadores das bênçãos de Deus. Nós precisamos ter essa certeza no nosso coração. Eu sou portadora da bênção de Deus. Deus chama pessoas para abençoar porque Ele sabe que abençoar é um verbo que precisa conjugar todo aquele que quer ser abençoado.
Você quer ser abençoado? Amém? Abençoe. É uma via de mão dupla. Se você quer ser abençoado, abençoe. E eu quero agora compartilhar com você 3 tipos de bênção que o Senhor certamente depositou. E se Ele não depositou, hoje é uma noite que o Senhor pode depositar na sua vida essa bênção, amém? Que você precisa aprender a compartilhar cada uma delas. A primeira bênção que eu quero compartilhar com você é a bênção da salvação. Mateus, capítulo 18, versículo 11 diz assim: o Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. Jesus veio ao mundo com uma missão de salvar o que estava perdido. O homem se perdeu no jardim. Deus criou o jardim para o homem desfrutar, não só do que estava lá, mas também da sua presença. E naquele jardim criado por Deus, o homem se perdeu. E presta atenção que todo aquele que está perdido busca achar o caminho. Todo aquele que se encontra perdido busca ser encontrado. Não é assim quando a gente se perde numa rua, numa cidade. O que é que a gente fica procurando? O caminho correto. Voltar para a rota. E Jesus veio exatamente para colocar o homem de volta à rota, na rota da salvação. E esta é a maior obra que alguém poderia fazer por nós. A salvação é a bênção mais importante da vida de um homem. Você precisa se alegrar pela bênção da salvação que te alcançou. Você já ouviu alguém dizer assim: eu tenho a alegria da salvação em mim? Paulo, ele vai dizer que ele aprendeu a viver contente. E eu não tenho dúvida que a causa principal do contentamento de Paulo era a alegria da salvação. Porque Paulo teria muitos motivos para viver amargurado, depressivo, ansioso. Mas Paulo vivia contente, independente das circunstâncias. Porque ele desfrutava da alegria da salvação. E ele não ficava só para ele. Ele queria alcançar muitas pessoas com a bênção da salvação. Paulo, ele entendia que precisava compartilhar essa bênção que havia sido depositada sobre a sua vida. E a salvação é a maior riqueza que alguém pode ter. Porque ela é traduzida naquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário em nosso lugar. Foi um alto preço. Ei, você sabe o que é alguém pagar uma dívida impagável sua? Você ter uma dívida que jamais você conseguiria pagar e alguém se fazer pecado por você e rasgar a cédula que te acusava, a célula de endividamento. Foi isso que Jesus fez por mim e por você. Você não deve nada para Satanás. A bênção do Senhor nos envolve. Saber que Jesus Cristo nos ama, que Ele tem um propósito maravilhoso para as nossas vidas é algo extraordinário. É algo que dinheiro nenhum pode pagar. Quando o recebemos como o Senhor e Salvador das nossas vidas, algo extraordinário acontece. Experimentamos do seu grande amor e temos o nome escrito no livro da vida para jamais ser apagado. Mas a pergunta que eu faço a você hoje é: você tem compartilhado da bênção da salvação com outras pessoas? Será que você tem colocado para fora aquilo que Deus colocou dentro de você? E você tem tocado em muitas pessoas com a bênção da salvação que Jesus proporcionou a você? Em Lucas 19, do 1 ao 10, nós vamos encontrar a história de um homem chamado Zaqueu. Zaqueu era um homem muito rico, chefe dos publicanos, um cobrador de impostos. Ele queria muito ver Jesus. Certamente ele já tinha ouvido falar daquele homem. E ele queria muito ver Jesus. E Jesus ia passar por ali. Só que havia um probleminha para que ele pudesse ver Jesus. Ele tinha pouca estatura. E por onde Jesus andava, a multidão o cercava. E ele não ia conseguir ver Jesus. E o que foi que ele fez? Ele buscou uma árvore, subiu numa árvore para que pudesse ver Jesus. Quando Jesus vai passando, Jesus enxerga quem?
Zaqueu. Mas Jesus só não enxergou Zaqueu. Jesus chamou Zaqueu pelo nome dele. Jesus disse: Zaqueu, desça daí, porque eu quero ir na sua casa. E a Bíblia diz que o coração de Zaqueu se alegrou. Ele foi tomado por uma alegria, porque Jesus ia entrar na sua casa. Zaqueu, ele teve um encontro que mudou a sua vida, mas que não parou nele. Ei, você teve um encontro com Jesus que mudou a sua história e não pode parar só em você. Aquele encontro de Jesus com Zaqueu já estava marcado no céu. E aquele encontro transformou não só a vida de Zaqueu, mas de muitas pessoas. Porque Zaqueu, ele era conhecido como um homem mau, um homem desonesto, que enriqueceu de maneira ilícita. Certamente Zaqueu não era querido, porque quando Jesus disse: eu vou na tua casa, o povo que estava ao redor disse: como é que Jesus vai para a casa de um homem desse? Como é que Jesus vai sentar na mesa com esse homem? Camarada não era querido naquela região. Mas Jesus não está se importando com quem você foi ou com quem você deixou de ser, porque Ele sabe quem você é nele. Observe que a Bíblia diz que Jesus chamou Zaqueu pelo nome. Jesus te chama pelo teu nome. E esse encontro com Jesus trouxe salvação e alegria à sua vida, a ponto dele desejar compartilhar a bênção que ele recebeu. Zaqueu, quando Jesus entrou à sua casa, quando ele recebeu a alegria da presença de Jesus, porque a presença de Jesus faz toda a diferença nas nossas vidas. Quando Jesus estava lá, Zaqueu disse: olha, Jesus não pediu nada não, viu? A Bíblia não relata que Jesus entrou dizendo: rapaz, tu é um mau caráter, tu és desonesto, tu é rico, mas a tua riqueza é ilícita. Jesus não entrou falando nada disso não, a Bíblia não diz. Mas aquele homem foi tomado de uma alegria, que ele disse: olha, Jesus, eu quero doar metade da minha riqueza aos pobres. Mas não para aí não. Todas as pessoas que eu extorqui, eu vou restituir 4 vezes mais. Porque a bênção que eu recebi hoje é impagável. Nada que eu faça ou deixe de fazer pode pagar a bênção da salvação, a alegria da salvação que eu estou sentindo hoje. Aí sabe o que é que Jesus respondeu depois dessa entrega? Depois desse transbordar? Jesus disse assim, Lucas 19, versículos 9 e 10. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Zaqueu deixou a salvação transbordar, tocar em outras pessoas. As pessoas precisam ser abençoadas pela salvação que te alcançou. Não pode parar em você. Martin Luther King, ele certa vez declarou assim: a pergunta mais persistente e urgente da vida é: o que você está fazendo para os outros? O que você está fazendo para abençoar o outro? A bênção da salvação acrescenta um espírito alegre. Amém? A segunda bênção que eu quero compartilhar com você é a bênção do perdão. E nós estamos num tempo tão oportuno para falar sobre perdão, não é verdade? Porque o perdão que Jesus liberou para mim e para você, tudo que eu fizer é impagável para aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário por mim e por você. Diante do preço que foi pago, nada que a gente... Você pode dizer: pastora, mas eu me dedico tanto ao Senhor, ainda é tão pouco para aquilo que Ele já fez por você. Mateus 6, os versículos 14 e 15, diz assim: pois se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros,
o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Quer que eu desenhe? É simples. É simples assim. Nós precisamos perdoar na mesma proporção da qual fomos perdoados. Aí você pode olhar para mim e dizer: mas pastora, eu sou tão boazinha, viu? Eu não pequei essas coisas. Deus nem precisou me perdoar tanto. Que conversa? Porque Jesus está, Jesus nos perdoa hoje. Jesus nos perdoa agora. A todo instante. A toda hora. Todos os dias você precisa receber perdão do Senhor. Sabe por que você está aqui? Porque a misericórdia do Senhor dele, a misericórdia dele se renovou sobre a sua vida. Eu gosto porque a Bíblia tem resposta para tudo. Você está aqui porque a Bíblia declara que as misericórdias dele são as causas de não sermos consumidos. Você só está aqui porque a misericórdia dele nessa manhã se renovou sobre a sua vida. Dê um glória a Deus. É. E é porque você é bom, é? É nada. Porque se ele diz que as misericórdias dele são a causa da gente não ser consumido, ô pessoa boa, eu e é você. Você entende? Amém? É sobre isso. O perdão é uma bênção ilimitada. Não precisa abrir a calculadora e fazer aí 70 vezes 7, não. É sem limite, porque ele usa isso comigo e com você. Isso não te dá permissão para viver pecando, não. Mas nós nunca conseguiremos entender o tamanho do amor de Deus para mim e para você. Por isso que o perdão dele é ilimitado. Por isso que ele é um Deus de recomeço. Nós temos muita responsabilidade sobre o perdão. João 20, versículo 23 diz assim: se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. De novo. Sabe por quê? Porque não perdoar faz mal tanto a quem errou e necessita do perdão, quanto a quem nega o mesmo. Você já deve ter ouvido essa frase que diz assim: quem não perdoa é como alguém que toma veneno pensando que vai matar o outro. Mas o que é que o perdão faz? O perdão transforma os sentimentos maus e de angústia em confiança e alegria. Ele restabelece a vontade de viver, de participar, de trabalhar. Ei, perdoar é receber um novo fôlego de vida. Conhece pessoas que por causa da falta de perdão vivem deprimido, vivem doente, sem força de viver. E olha, todos somos falhos. Sem perdão, nenhum relacionamento é saudável. E Jesus sabia disso. Ele sabia tanto que ele deu poder aos seus discípulos de perdoar através de quem? Da presença do Espírito Santo. O Espírito Santo nos habilita a perdoar em todo tempo, a qualquer hora e em qualquer lugar. Jesus nos deu o poder de abençoar pessoas através do perdão. Em Lucas 7, versículo 36 em diante, nós vamos encontrar a história da pecadora que ungiu os pés de Jesus. Que história linda! Aquela mulher, ela ficou sabendo que Jesus havia sido convidado para jantar na casa de um fariseu chamado Simão. E a mulher, ao saber que Jesus estava lá, ela foi ao encontro dele, com um frasco de alabastro com perfume, e se posicionou aos seus pés, onde ela chorava tanto, que suas lágrimas molhavam os pés de Jesus. E ela enxugava com os seus cabelos, mas não parava aí. Ela continuava a beijar os pés de Jesus e a ungir ele com aquele perfume. Que gesto incrível! Certamente, aquela mulher, ela sabia quem era Jesus, claro. Aquela mulher já havia tido uma experiência com Deus, eu não tenho dúvida disso. Aquela mulher já estava convertida. E ela precisava transbordar o perdão que ela recebeu na vida do Filho de Deus. Ela precisava transbordar
toda a culpa do pecado que ela havia deixado para trás na vida de Jesus. E deixa eu abrir um parêntese para explicar para vocês alguma coisa que talvez você não saiba, ou você já sabe e vai saber de novo. Mas na época de Jesus, a gente sabe que não tinha calçamento, não tinha tênis, sapato fechado, era aquelas percata, né, alpargata, enfim. E o chão era de terra batida, então, e Jesus andava muito. Não tinha Uber na época de Jesus, né? Então Jesus caminhava muito. Então quando Jesus chegou, quando alguém era convidado para um jantar na casa de alguém, o anfitrião, na porta, já oferecia água para lavar os pés. Certamente, se fosse uma pessoa de posses, teria um escravo para lavar os pés de quem entrasse na casa. Mas não era só isso. Depois que a pessoa entrava na casa, o anfitrião o recebia com um ósculo santo, um beijo. A pessoa era recepcionada com um beijo do anfitrião. E em seguida o anfitrião ungia com óleo a cabeça do convidado. Mas presta atenção no gesto daquela mulher. Quando aquela mulher entrou, que começou a chorar aos pés de Jesus, a enxugar com os seus cabelos, a ungir com o perfume, quem estava sentado à mesa com Jesus começou a indagar, e o próprio anfitrião, Simão, se Jesus soubesse quem é essa aí, não deixava ela tocar nele, tocar nos seus pés. Aí Jesus disse: vem cá, abençoado. Vem cá. Tá vendo aqui essa mulher? Eu não sei se você sabe, mas eu vou lhe dar agora uma aula de etiqueta. Eu cheguei aqui na sua casa, você não ofereceu água para lavar os meus pés. Mas essa mulher, desde a hora que ela chegou, que ela lava os meus pés com as suas lágrimas. E enxuga com os seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo. Mas essa mulher, desde a hora que eu cheguei aqui, que ela beija os meus pés. Você não ungiu, Simão, minha cabeça com óleo. Mas eu cheguei aqui e essa mulher derramou sobre os meus pés um perfume caro. Tá vendo essa mulher? Ele diz assim: portanto eu lhe digo, capítulo 7, versículo 47 de Lucas, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Jesus dá Essa mulher aqui, desde a hora que eu entrei, que ela coloca para fora aquilo que eu coloquei dentro dela. Aquela mulher deixou o perdão recebido transbordar sobre a sua vida. Ei, nós precisamos abençoar as pessoas com o perdão na mesma proporção do qual fomos perdoados. Aquela mulher, ela era uma prostituta. E uma das coisas que faz com que nós entendamos que ela é, porque as prostitutas naquela época carregavam um colar com um vasinho de alabastro, com um perfume caro dentro. E outro detalhe é que aquela mulher, ela não poderia estar naquele ambiente e nunca, jamais, de cabelos soltos. As mulheres não poderiam mostrar os seus cabelos, as outros homens que não fossem dentro da sua casa seu marido. Mas aquela mulher pouco estava se importando. Sabe por quê? Porque ela sabia o nível de perdão que o alcançou. E ela não queria saber. Ela queria saber era de externar a generosidade do coração dela, do nível de perdão que ela recebeu na vida do Filho de Deus, que era Jesus ali. Ela não podia perder a oportunidade. Quantas oportunidades nós estamos perdendo de estar na presença dele, de chorar a seus pés, porque a gente está preocupado com o que vão dizer, com o que vão falar. Ei, não se preocupe, faça aquilo que Deus mandou você fazer. Você precisa abençoar as pessoas com o perdão que o Senhor te abençoou. A bênção do perdão acrescenta um espírito generoso. Amém? Vocês estão comigo aqui? Está recebendo?
Então eu já compartilhei com você a bênção do perdão, da salvação, que acrescenta um espírito alegre. A bênção do perdão, que acrescenta um espírito generoso. E por último, e não menos importante, como diz o nosso pastor, a bênção da libertação. Gálatas 5, o versículo 1, diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo da escravidão. Você precisa crer que Jesus, o grande doador, o maior doador de todos os tempos, ele te deu liberdade espiritual. E o que é isso, pastora? Liberdade do mundo, liberdade da carne, liberdade do diabo. Essa liberdade foi conquistada com sangue e sacrifício do próprio Filho de Deus. Foi o sacrifício de Jesus que nos deu essa liberdade. Liberdade de viver tudo aquilo que Ele planejou para as nossas vidas. Certa vez, Agostinho, ele declarou assim: quem é bom é livre, ainda que seja escravo. Quem é mau é escravo, ainda que seja livre. Quem é bom é livre, ainda que seja escravo. Eu só me lembro de Paulo. Por quê? Porque tem pessoas que dizem que são livres, mas se comportam como condenados. Aí eu quero trazer à sua memória Paulo. Paulo passou a maior parte da sua caminhada como preso. Mas o que é que Paulo? Paulo se sentia preso? Não, Paulo se sentia livre. Por quê, pastora? Porque ele tinha convicção de quem ele era em Jesus, da bênção que ele tinha recebido, a bênção de libertação sobre a sua vida. Paulo preso enviava cartas de contentamento. Olha, Paulo enviava cartas desencorajando. O pessoal estava livre, querendo desistir. Paulo preso, querendo avançar. Paulo preso e tocando nas vidas. Paulo preso e o povo se convertendo. Por quê? Porque se você tem convicção do nível de libertação que Jesus te libertou, você pode até estar preso, mas você tem a sua mente livre para viver todas as coisas que Deus planejou para você. Não viva uma vida de condenado, viva uma vida de liberto. Você é livre. A liberdade cristã é um estado que o filho tem diante de Deus em Cristo, bem como um sentimento que corresponde a essa condição. A liberdade provém do fato de sua justificação e do livramento da condenação. Ei, não há mais condenação sobre a sua vida. Romanos 8:1 vai falar dessa liberdade. Vai dizer, portanto, agora já não há condenação para os que estão em quem? Em Cristo Jesus. João 8:36 vai dizer assim, portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato são livres. Você é livre em Cristo Jesus. Amém? E eu quero terminar com mais uma história bíblica que está lá em Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 26, nós vamos encontrar a história de um endemoniado gadareno. Eu amo essa história. Um homem que vivia atormentado, não era por um demônio, ele vivia atormentado por uma legião de demônios. Esse homem, ele vivia nu, vivia sem roupas, não tinha casa. Sabe onde era a sua morada? Nos sepulcros. Mas Jesus, quando chegou naquela cidade, ele foi ao encontro de Jesus. Olha, onde Jesus chega, os demônios têm que bater em retirada. Os demônios têm que se prostrar quando Jesus chega. E eu quero que você preste atenção, os 3 exemplos que eu dei. O exemplo da salvação, Zaqueu foi ao encontro de Jesus. O encontro do perdão, a mulher pecadora foi ao encontro de Jesus. E o exemplo da bênção da libertação,
o endemoniado foi ao encontro de Jesus. Tem coisas que não aconteceram ainda na sua vida porque você precisa ir ao encontro de Jesus. Talvez você está procurando em outros lugares, em outras pessoas, aquilo que você só pode receber de Jesus. E por isso você não recebeu ainda. Porque só Jesus tem tudo que você precisa. E o endemoniado, ele foi ao encontro de Jesus. E ele se deparou com Jesus e foi um encontro. Que encontro libertador! Jesus o libertou da vida de opressão maligna, da rejeição, da desonra, do abandono. Aquele homem vivia nu, desonrado pelas ruas. Aquele homem certamente foi abandonado por sua família, porque ninguém o suportava. Eu li Lucas, mas ele é citado em outros evangelhos. Você vai ver que ele se mutilava. Era um homem que vivia atormentado. Não vivia, na verdade. Mas ele teve um encontro libertador com Jesus. E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que as pessoas se admiraram quando viram aquele homem sentado, bem pleno ao lado de Jesus. Bem vestido, né? Acho que deram aquele banho, tapa no visual. Né? Porque quando Jesus chega, a gente se transforma. Você já viu suas fotos antes de Jesus? Sangue de Cristo tem poder. Né não? Misericórdia. Olha o que ele fez comigo. Tinha um quadro aqui. Não é não? Menina, a gente olha e diz assim, era uma legião que tinha aí, não era, querido? Aí o povo encontra aquele homem transformado. E qual foi o desejo do coração daquele homem? A Bíblia diz que aquele homem desejou literalmente seguir Jesus. Sabe por quê? Porque com a libertação alcançada, ele desenvolveu na sua vida um espírito adorador. Ele queria estar perto de Jesus. Ele queria ir para onde Jesus ia. E isso seria tão confortável para ele. Mas Jesus dá uma resposta para ele. Está lá em Lucas 8:39. Jesus diz assim: volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez. Assim, o homem se foi e anunciou na cidade inteira o que Jesus tinha feito por ele. Aquele homem não só voltou para casa, ele não só transbordou a libertação que estava sobre a sua vida na sua casa. A Bíblia está dizendo que uma cidade inteira, ele pôde testemunhar do nível de libertação que ele viveu com o Jesus. Aquele homem precisava transbordar a sua libertação para a sua família. Ei, a Bíblia diz que ele não tinha casa, que ele vivia só, mas ele tinha uma família. E a família dele precisava ser alcançada pelo nível de libertação que ele havia sido alcançado. Às vezes você está muito preocupado em ganhar a sua amiga da faculdade, em ganhar sua amiga do trabalho que está depressiva. Mas você se esquece de começar dentro da sua casa. O primeiro lugar para você transbordar as bênçãos do Senhor é dentro da sua casa. Nada é por acaso. O Senhor não ia colocar isso por acaso. Volte. Jesus não disse a ele, volte para a sua cidade. Jesus disse, volte para a sua casa. Por isso que eu gosto de dizer que aquilo que Deus começa a fazer em você não vai parar em você. Porque Jesus olha para você e vê a multidão que vai vir atrás de você. Por isso que Jesus faz em você para fazer transbordar através de você. Ele voltou para casa, certamente alcançou a sua família, mas a Bíblia está dizendo que a cidade inteira, ele anunciou do que Jesus tinha feito por ele. Amém? Viva e leve a liberdade recebida de Jesus a todos os lugares e a todas as pessoas. A bênção da libertação acrescenta um espírito adorador. Amém? Você é abençoado? Amém. Creia nisso. Tome posse e compartilhe esta vida abençoada por onde você for. Você é portador das bênçãos de Deus e não pode ficar para você. Aquilo que Deus depositou dentro de você, Ele quer que você compartilhe. O maior prazer de Deus é te abençoar com toda sorte de bênção.
Esse é o prazer do nosso Pai, mas Ele não quer fazer só em você, Ele quer fazer muito mais através de você. E as bênçãos que te alcançam, Deus faz transbordar para alcançar muitas pessoas, tua família, teus filhos e até os filhos dos teus filhos.